Então, a novidade é a seguinte. A semana que vem, como nós estamos no ano 5 do Bando da Leitura, Claro. né, são 5 anos, eu farei aniversário na outra semana, farei 50 anos. Então, eu quero fazer uma festa chamada Felicidade para Ler e Brincar. Olha que lindo! Felicidade para ler e brincar. Teremos um encontro com as crianças, como uma festa como se fosse uma criança de 5 anos. Vai ter algodão doce, piscina de bolinha, cama elástica e brigadeiro. E as crianças vão também poder vestir fantasia, vão poder fazer apresentações, elas que vão criar. Mas você está falando isso na televisão, É. O povo vai assistir, vai querer todo mundo participar dessa festa maravilhosa. Então, estão convidados. E como é que você vai comemorar isso? Me conta um pouquinho mais. Vou comemorar com um mergulho na piscina de bolinha, porque eu nunca fiz isso na minha vida. E as crianças terão a oportunidade de preparar uma apresentação do jeito que elas querem, com poesia, com uma dança, como elas sempre gostam de fazer, Claro. Vestir as fantasias que nós temos lá no bando e brincar e se divertir, porque vai ser uma coisa, um encontro bem bacana. E eu espero, né, que isso dê certo, porque eu quero... Foram as crianças que me levaram a chegar com o meu bom humor, né? E que me levaram a chegar até, como disse a minha sobrinha, a metade do livro. Claro. Então, é com elas que eu quero celebrar essa data, 4 de julho, né? Meu 4 de julho, que vai ser dia 6. Então, era essa a novidade que eu queria contar aqui no programa. Queria as parceiras, as minhas colegas que sempre colaboram comigo, que elas fiquem a postos, porque elas vão ser solicitadas novamente. Que elas se sintam incluídas. Claro, né, para chegar até lá. É muito interessante isso. Semana passada, quando nós conversamos com a Ana, vamos falar primeiro. É um prazer tê-la de volta. O prazer é meu estar aqui novamente. Queridos, eu não sei se falei semana passada, mas Ana Cristina é uma pessoa que eu aprendi a amar, né? Uma pessoa que tem feito muita diferença na minha vida. Exatamente em função das atitudes que desde que eu a conheci, eu observo fazendo diferença na vida dela e na vida das pessoas com quem ela tem realizado trabalhos, tem realizado a ação até missionária dela, né? A ação ministerial dela. E que ela encara isso com muita seriedade. E nós falávamos a respeito de atitude, o que a atitude implica. E a Ana começou Ana, fala um pouquinho dessa questão de que a atitude, ela primeiro, ela é um processo meu, para a minha vida. Como é que é isso? Bom, só queria dizer que o amor é recíproco. Então, eu vejo assim, eu aprendi com uma boa professora que eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? Então, eu vejo que a atitude, a princípio, ela tem que ser o começo do olhar para si mesmo, né? Eu preciso ter a atitude de ver qual o sentido da minha vida. Realmente ela tem sentido? Qual é esse sentido? O que eu estou fazendo para que esse sentido venha se realizar, né? Venha tomar forma, ou ele só é algo abstrato, né? Então, quando eu olho para mim, eu percebo que eu sou capaz de fazer, né, aquilo que as minhas mãos são capazes, o que a minha voz é capaz de fazer, né, as minhas atitudes. Então, a partir daí, quando eu me apercebo, né, é que eu começo a ter atitude para com o outro. Olha que coisa! Semana passada vocês não têm noção do que foi o final desse programa. Nós ficamos lá embaixo conversando e fluímos. Eu disse, Ana, vamos falar. Essa professora que ela fala, eu tenho um prazer muito grande de dizer que sou eu. No curso Construindo a Relação de Ajuda, que eu tenho sido muito cobrado para trazer de volta o curso Construindo a Relação de Ajuda. E isso que a Ana fala é absolutamente verdadeiro. Quando ela diz, você não faz com o outro aquilo que você não faz consigo mesmo, e nós pegarmos a sua ação. Né? Por que você foi na direção da literatura, da leitura, do gosto, do incentivar, provocar, estimular as crianças a lerem?
Porque, na verdade, elas, quando te procuraram, elas procuraram em função de alguma coisa que você já havia dado. Então, o processo primeiro foi da Lucélia, na relação que ela tinha com os livros. E, em cima disso, olha que coisa linda. O que você fez? Você jogou toda a sua energia nesse projeto. Você tem jogado toda a sua energia nos seus projetos. Sim. Na realidade, eu posso dizer assim com toda certeza, o curso Construindo a Relação de Ajuda, ele fez com que eu encontrasse os meus projetos de novo. Porque aquele... Quem vai chorar hoje sou eu. Aquele primeiro momento, né, que foi sentar naquela cadeira, e as pessoas que um dia tiverem essa oportunidade vão saber que faz a diferença, né? Eu pude olhar novamente para os meus sonhos, eu pude perceber que eles ainda existiam, né? Que por mais que houvessem tantas turbulências, eu ainda tinha sonhos e que eles ainda podiam não ser só sonhos, mas que eles podiam ser algo concreto. Né? É interessante, deixa eu te interromper, Ana, porque olha só, Lucélia, que coisa interessante. O nome do curso é Construindo a Relação de Ajuda. Então, o que você imagina? Você imagina que eu vou procurar me instrumentalizar porque eu vou ajudar. Tem que saber ajudar, né? Então, eu para o outro. E a Ana está me dizendo que, na verdade, o primeiro que aconteceu foi eu aprender a olhar para mim, me descobrir, entender o sentido da minha existência, entender, e você vai lembrar disso, qual é a pergunta que a vida me faz, se eu já sei que pergunta é essa, e se eu já tenho respondido ou entendido qual é a resposta, porque isso me diz qual é o sentido da minha vida. E quando eu venho na minha direção, eu encontro o outro. É isso, Ana? É isso. Na realidade, a partir do momento, eu posso falar assim, o que foi para mim, né? Tá. Para mim foi, a partir do momento que eu consegui novamente olhar para os meus sonhos, enxergar os meus sonhos, né? A vida me pergunta todos os dias, o que é que vai acontecer de novo? Né? O que é que você vai fazer de novo? Como que vai ser esse dia? Né? Então, você começa a perceber que você ainda é capaz. Né? Se você é capaz, é o que nós falamos a semana passada, né? Eu só posso ver o que você é capaz de fazer a partir do momento que eu consigo ver que eu sou capaz de fazer alguma coisa. Nesse momento, então, eu posso despertar em você a vontade novamente de redescobrir os seus sonhos também. E é isso que você tem praticado numa perspectiva do teu trabalho hoje, né? Daqui a muito pouco tempo como assistente social. Sim. A Ana está quase se formando, já fez o TCC dela. Daqui um pouco ela vai poder exercer com propriedade, né? O trabalho que ela tem realizado no Ministério Associação Melhor Viver. Não, Associação Ministério Melhor Viver. Exatamente porque um dia ela descobriu algumas coisas em relação a ela resgatou os sonhos e o mais importante do que isso foi o que ela fez com isso. Sim. O mais importante é o que você fez com aquilo que aquelas 3 meninas despertaram em você. Isso poderia morrer contigo? Poderia. Por que não morreu com você? Me conta. Porque eu entendi, eu passei minha adolescência lendo. E quantas respostas encontrei na minha vida através da leitura. Mesmo daqueles livros que todo mundo critica de autoajuda, mesmo eu li de tudo, né? Porque na minha infância, minha juventude, eu tive mais quantidade do que qualidade. Então, mesmo assim, eu li tudo. E por isso, hoje que as pessoas leem, eu falo, leia mesmo. Não tem problema que você leia esse tipo de livro. O importante é que está lendo. E o que eu faria? Eu olhei assim, eu estava prestes a me aposentar, e eu olhei mais de 100 e poucos certificados, muitos cursos, muitas viagens, até agora eu ainda faço palestra, o kit, o meu cachê é em benefício do bando, tinta, né, que eu peço lá. Então, o que eu queria fazer
O que eu ia ficar fazendo na minha casa depois que você me aposentasse? E as coisas foram acontecendo, foram tão maravilhosas as coisas na minha vida, porque assim, eu fui saindo de uma carreira profissional. Claro. E podendo me dedicar para a coisa que eu mais gosto na minha vida, que é a arte. Né? É fazer arte, agora eu posso fazer arte à vontade, sem horário ainda, não é? Sem precisar levantar muito cedo. Sem patrão, sem patrão, né? Claro. Então, eu posso hoje abrir a porta da minha casa, as pessoas vão, né? Minha família é maravilhosa, todo mundo é envolvido com arte, toca um violão, toca um baixo, e minha filha também pinta, dança, e sempre, tudo que eles fazem, eles colocam à disposição das crianças do bando da leitura, e um diferencial lá que também, como não é uma escola, é um bando, eu sempre trabalho com eles na base da ajuda. Um sempre ajudando o outro. Eu nunca coloco num cartaz, faça ou mantenha, ajude o teu colega a manter alguma coisa. Claro. Por exemplo, manter o pote fechado da tinta, né, um ponto A. Ajude o teu colega a tampar a tinta. É sempre ajuda o teu colega, porque nunca eles estão sozinhos. Sempre provocando a interação. Ajuda. Sempre promovendo a interação. Promovendo, né, a interação. E quando você fala a respeito disso, e a gente pensa na questão da atitude, e as atitudes, na verdade, eu posso ter determinadas atitudes que não fazem nenhuma diferença, mas quando nós estamos com o programa Atitude, nós estamos buscando justamente aquelas atitudes que são o indicativo, né, de desejos, de sonhos, que venham a se transformar em ações que possam fazer essa diferença. E quando eu pergunto, você poderia ter deixado isso morrer com você? Né? Eu morreria. Exatamente, porque a atitude, quando ela tem a ver com o sonho que me mobiliza, ela é combustível para a minha própria existência. Ela faz com que a roda da vida continue acontecendo, e eu tenho porquê mais um dia, eu tenho porquê mais outro dia, e eu sigo dessa forma. É maravilhoso. E não sendo uma obrigação, né? Porque não é uma obrigação e não é um sacrifício. Não. Porque não sei se você também acha, não vamos ficar fazendo sacrifício. Não é sacrifício. Não. Né? Porque a partir do momento que for sacrifício, que for ficar ruim, você virar um sacrifício, não é prazeroso. Não. E os resultados não vêm. Não. A gente vai para um breve intervalo comercial. Está delicioso esse bate-papo sobre o tema atitude, conversando com Ana Cristina e conversando com a Lucélia, do bando da leitura. Daqui um pouquinho nós voltamos. Fique com a gente, está muito gostoso aqui. Até já. No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos e mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir sufocações e outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br.
Estamos de volta com o programa Atitude. Nós estamos conversando com a Lucélia, do Bando da Leitura, e falando a respeito do trabalho que ela tem realizado, no incentivo que ela tem representado. E Ana Cristina Duda, que esteve conosco na semana passada, da Associação Ministério Melhor Viver, veio falar um pouquinho para a gente sobre atitude. Ana, quando você pensa em atitude, né, e você olha para a sua vida, e você poderia dizer assim, o que você percebe que você teve de atitudes e que hoje fazem uma diferença tremenda e que você diz, isso tem uma representatividade em termos de história de vida? Bom, eu vou voltar bem para minha vida mesmo, né? Eu acho que se eu não fosse uma pessoa proativa, talvez uma pessoa que faz parte da minha vida, né, que é a minha filha, ela não estivesse, né, com a percepção de vida que ela tem hoje, né? Eu tenho uma filhinha que é especial, você